Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Muitos idosos acabam se tornando invisíveis à sociedade. Eles passam a sofrer vários tipos de violência que provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. Olá, ouvinte! São com as palavras do seu Domingos que o Judicast chama a sua atenção para o Junho Violeta, um mês para fortalecer o combate à violência contra a pessoa idosa. No Brasil, atualmente, são 33 milhões de pessoas idosas, o que significa 15% da nossa população. Números que vêm crescendo, Rafael Ferri, por causa de avanços da medicina e, por isso, melhoram a qualidade e expectativa da nossa vida. E quando a gente fala em combate à violência, Raquel Carneiro, é bom esclarecer ao ouvinte. Não estamos falando somente de maus tratos que deixam marcas físicas. Você sabe que tipos de violência são essas? Violência física, violência financeira e negligência. E tem mais: exploração financeira e material, inúmeros golpes. De janeiro a junho deste ano, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos registrou mais de 47 mil denúncias. Essa semana, em especial, é marcada pelo dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011. E para falar da data, deste cenário e como podemos combater essas violências, a juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Genesi Campos, conversa conosco. Doutora Genesi, uma data super importante, não é? Seja muito bem-vinda. Essa data é muito importante porque é uma data que marca um momento de reflexão a respeito das diversas formas de violência que a pessoa idosa é submetida. Nesse contexto de violência, nós nos preocupamos com a violência física, psicológica, financeira e outras formas de violência a que está submetido o idoso. Dentre elas, uma das principais é o abandono familiar, né, a negligência em relação à pessoa idosa, que nos demanda pensar em ações, em políticas para podermos amparar as pessoas que estão nessa faixa etária. Quais as principais ações desenvolvidas hoje pelo Tribunal de Justiça? Por exemplo, combater e prevenir a violência contra a pessoa idosa? Afinal, há diversos tipos de violência, doutora Genesi, que podem ser experienciados no dia a dia. A principal ação é a ação do esclarecimento. Primeiro, o idoso saber dos seus direitos, porque muitas vezes as pessoas não buscam ajuda porque elas não têm consciência do seu direito e nem dos caminhos a serem perseguidos para efetivar esses direitos. Então, a principal preocupação na nossa campanha é esclarecimento. O idoso precisa saber quando ele está sendo vítima, porque muitas vezes a pessoa não percebe que está sendo vítima da violência, principalmente quando a violência é psicológica. A violência física ela é mais fácil de ser percebida, né? Uma agressão, é um machucado, alguma coisa nesse sentido, deixa marca. E a violência emocional, psicológica, é a falta de respeito, a falta de consideração com o idoso, retirar a autonomia do idoso, aniquilar o idoso, né? Então, esclarecer que isso também é uma forma de violência, que o abandono também é uma forma de violência, né, que normalmente é praticada, inclusive, no próprio seio familiar. Sem falar da questão da violência financeira, que muitas vezes o idoso ele é privado dos seus recursos em seu benefício, em seus cuidados, e muitas vezes esses recursos são utilizados em outras finalidades por outras pessoas. Então, o nosso principal norte é o esclarecimento, porque o sujeito de direitos precisa saber que é sujeito de direitos para poder exigir esses direitos.
Super importante esse reforço que a senhora faz sobre os tipos de violência, como a psicológica. Para os nossos ouvintes idosos e aqueles que estão próximos no convívio com pessoas idosas, como família, amigos, como ajudar a combater e a romper com o ciclo de violência, sendo parte desta rede de apoio. Como falar sobre essas questões tão importantes e denunciar. Muitas vezes a situação do idoso é tão precária que ele não tem como buscar ajuda sozinho. Ele precisa de um auxílio. Por exemplo, um idoso acamado que está sendo maltratado, abandonado, negligenciado nos cuidados. Obviamente que ele não tem condições nem físicas de buscar uma ajuda. Às vezes ele não tem acesso a um meio de comunicação, a um telefone. Então, é muito importante que as pessoas, a sociedade como um todo, se preocupe com esse idoso, porque ele é uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, se um vizinho percebe, um conhecido percebe que aquele idoso está muito triste, está deprimido, ou não sai mais de casa, prestar atenção para ver se ele não está sendo vítima de alguma forma de violência. E, em tendo conhecimento, fazer essa denúncia. Tu pode fazer a denúncia anônima, tu pode contatar com a delegacia do idoso, né? Tu pode entrar em contato com o Ministério Público. Tem várias formas de tu trazer à tona essa situação de sofrimento de um idoso. Os desafios para envelhecer com dignidade são muitos. Eles vão além das limitações físicas, de mobilidade, de autonomia e de saúde. Se você é idoso e sofre maus tratos, rompa o silêncio, procure a delegacia de polícia mais próxima. Combater a violência contra a pessoa idosa é tão importante no nosso presente, Raquel, que para o nosso ouvinte ter uma ideia no futuro, o número de pessoas com idade superior a 60 anos deve alcançar 2 bilhões até 2050. Em 2030, a população idosa no Brasil deve ultrapassar a quantidade de crianças. Portanto, ao invés da invisibilidade, insensibilidade dos serviços sociais, um cenário que deve ser cuidado por toda a sociedade brasileira. Eu gostaria de reprisar que a situação do idoso é um problema de todos nós enquanto sociedade, né? Então nós temos que ter essa preocupação exatamente pela situação de vulnerabilidade. Nós temos o idoso, que é a pessoa acima de 60 anos, e temos o super idoso, que é a pessoa que está acima de 80 anos. Então nós temos que ter essa preocupação com os cuidados em relação a essa faixa etária da sociedade. E estarmos atentos à situação dos idosos quando a gente percebe alguma mudança brusca de comportamento, alguma ausência repentina do idoso, verificar o que está acontecendo com ele. Então, acho que esse olhar de toda a sociedade ele é muito importante, porque ele é um olhar de cuidado. Cuidado esse que nós devemos ter em relação às pessoas que estão numa situação de maior fragilidade. Então, atentar para esse dever nosso enquanto sociedade. Violência contra idoso é crime. As penas variam de 2 meses a 30 anos de reclusão e multa. Se você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. Ligue para o Disque 100. As denúncias são anônimas. E é com este alerta muito importante que o nosso Judicast vai terminando por aqui. O Tribunal de Justiça Gaúcho é uma das instituições públicas brasileiras que propõe e participa de ações integradas entre as instituições para o aperfeiçoamento dos serviços públicos relacionados aos direitos da pessoa idosa. O TJ oferece ao cidadão a Cartilha da Pessoa Idosa, um documento que você pode baixar gratuitamente. Lá você encontra essas e tantas outras informações sobre como combater e denunciar a violência contra a pessoa idosa. Basta clicar tjrs.jus.br e informar-se, ok? Obrigado pela parceria, Raquel Carneiro.
Eu que agradeço, Rafael Ferri. O nosso Judicast conta com a edição e trilha do Mário Melo. E se você quer ouvir edições anteriores, utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio, disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judicast. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.